Bom, sobre esse projeto aí de lei que propõe classificar as facções criminosas como terroristas, os especialistas temem que essa mudança possa abrir um caminho para que sanções econômicas e intervenções externas aconteçam no Brasil. E aí a gente pode falar de governo, a gente pode falar de empresas. Vamos entender? Isabela Leite está lá em São Paulo. Oi, Isa, explica para a gente. Boa tarde para você, do que estamos falando. Oi, Marcelo, boa tarde para você, a todos que estão no estúdio também, a quem nos acompanha. Vamos lá, Marcelo, vamos traçar um panorama, né, do que a lei prevê hoje e essas propostas que Guilherme Derrite citou. Vamos lá, começando então pelo que prevê atualmente a lei antiterrorismo aqui no Brasil. A gente tem uma lei que foi sancionada em 2016 e aí ela prevê que a prática de terrorismo é uma prática de atos violentos, mas destaco aqui esses dois pontos, finalidade e motivação, que é o que difere esse projeto de lei para ampliar a abrangência da lei antiterrorismo. Atualmente, a lei antiterrorismo prevê que a finalidade desses atos violentos é provocar terror social ou um terror generalizado, mas com as motivações de xenofobia, religião, ideologia política ou preconceito. Isso daqui é o que está previsto hoje, nessa lei que foi sancionada em 2016. E aí também as facções não são citadas, literalmente, na lei antiterrorismo atual. Na verdade, as facções, elas são classificadas pela definição como organizações criminosas que têm basicamente como motivação o lucro, por meio do tráfico de drogas, o tráfico de armas e também crimes financeiros. Bom, esse daqui é um lado da moeda. A gente até fez uma analogia em referência ao que é previsto hoje em relação ao antiterrorismo aqui no Brasil. O que prevê esse projeto de lei que está tramitando agora no Congresso e que deve ser relatado por Guilherme Derrite? Uma alteração, então, nesse conceito, né, de antiterrorismo, do terrorismo, principalmente equiparando atos de facções criminosas e de milícias ao terrorismo. E aí, além daquela finalidade de causar o caos generalizado, eles propõem que a finalidade também inclua o perigo a cidadãos, ao patrimônio e à paz pública, e que também tenha como motivação, além das questões ideológicas de xenofobia, o domínio do território, controle social e retaliação às políticas públicas. E além do que já é previsto em relação à pena hoje, de até 30 anos na lei antiterrorismo, há uma indicação para o aumento de pena se esses atos forem cometidos de forma cibernética. São essas algumas das propostas. Guilherme Derrite já adiantou que deve incluir também o uso de armamento, aquela prática do novo cangaço, aquelas práticas paramilitares que a gente vê normalmente nos ataques a bancos. Ele, inclusive, tem um projeto de 2020 que inclui também essa possibilidade em relação ao terrorismo. Agora, como o Marcelo citou, há uma divergência em relação aos benefícios que o Brasil possa ter se as facções criminosas sejam incluídas, então, classificadas como terroristas. A gente tem visto, né, manifestações, principalmente de políticos da direita, que isso é importante, mas o próprio governo federal já sinalizou que isso pode confundir um pouco o combate ao crime organizado. Há uma divergência até dentro dos ministérios públicos aqui em São Paulo. Há quem classifique alguns atos do PCC de natureza terrorista, mas entendem que outros países, como os Estados Unidos, podem classificar essas organizações como terroristas, mas que não necessariamente isso precisa estar no arcabouço jurídico brasileiro. E há outros especialistas, Marcelo, que são muito categóricos, que dizem que se você tem, de uma forma institucionalizada, a classificação de facções, a gente está falando pelo menos do PCC e do Comando Vermelho como terroristas, isso pode gerar um sinal de alerta de perigo para investimentos, sanções de bancos, por exemplo, e até mesmo abrir uma brecha para intervenções estrangeiras. E isso é um sinal de alerta, isso tem sinalizado muito pelos especialistas. Então, a gente precisa entender como que esse projeto agora vai tramitar no Congresso, mas sempre fazendo essas ponderações, porque esse é o outro lado da moeda também que a gente vai precisar discutir daqui para frente. Volto com você. Obrigado, Isa. Deixa eu falar com a Malu, porque a Malu escreve, acho que são duas matérias até para o Jornal Globo, né? Que mostram muito bem do que a gente está falando. Porque nesse aspecto que a gente passa a facção criminosa terrorista, você coloca nesse bojo governador do estado do Rio de Janeiro, governo do estado, governo dos Estados Unidos, União, estados e empresas. Por que está todo mundo de olho nessa história, Malu?
Marcelo, é engraçado que esse debate está rolando abaixo do radar desde o início do ano. E agora, com essa polêmica, eu consegui apurar as iniciativas que vieram sendo tomadas desde então. E o que a gente mostrou no Globo hoje? O governador Cláudio Castro vem, desde o começo do ano, fazendo uma campanha junto aos Estados Unidos, que, por sua vez, tem tomado iniciativas também para tentar fazer com que o Comando Vermelho, aqui no Rio, e o PCC, mais focado em São Paulo, sejam considerados organizações narcoterroristas. E como você falou, isso mistura tudo. Por quê? Porque quando você... Aqui é a sua matéria Exato, do Globo. Ele foi, o governo do Rio foi à Embaixada Americana em Brasília no início do ano entregar um documento confidencial ao que eu tive acesso, apresentando uma lista do que seriam os benefícios para que o Comando Vermelho seja considerado uma organização narcoterrorista. E depois disso, o Cláudio Castro esteve em maio na Divisão Antidrogas Americana em Nova York para apresentar uma proposta de colaboração nesses mesmos termos para esse sujeito aí, que é o agente especial que comanda a Divisão Antidrogas Americanas, a DEA, lá em Nova York. E nesse mesmo período veio um enviado do governo americano para cá com esse mesmo pleito. Ele tentou se reunir com a Polícia Federal para apresentar essa proposta de que o Brasil concordasse, o Brasil precisa concordar com isso. Quanto país? Quanto país, que realmente Comando Vermelho e PCC sejam considerados organizações terroristas. O que muda nisso? Você tem todo um arcabouço legal nos Estados Unidos e internacional que autorizaria, por exemplo, os Estados Unidos a fazerem ações aqui, como eles fazem na Venezuela. No início do governo Trump, eles decretaram que o Trem de Aragua, que é o cartel venezuelano, e o Los Zetas, que é o mexicano, são considerados organizações narcoterroristas. Na definição americana, inclusive é muito parecida com essa definição que a Isa colocou aí, que está sendo proposta no projeto de antiterrorismo. São organizações que afetam a segurança nacional, que perturbam a paz social, já virou uma definição um pouco menos política, assim, no sentido ideológico, do que já foi no passado. Até a gente viu esse debate, o ministro Lewandowski e o Cláudio Castro, numa coletiva semana passada, falando sobre isso. E por que isso é importante? Isso também abre espaço para sanções financeiras, como a que a gente viu, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes. Você tem as sanções OFAC, que são do escritório para coibir esse tipo de crime financeiro, crime relativo ao tráfico. E com isso, você poderia, por exemplo, fazer com que alguns bancos que tivessem correntistas ligados ao PCC, por exemplo, fossem excluídos do sistema SWIFT, que é aquele sistema internacional de transações. Você pode colocar, a depender do acirramento dessa disputa internacional, até o Brasil na mira de sanções, como é o Irã, por exemplo, que o Irã tem organizações terroristas. E aí o Irã, o Estado iraniano, bancos e empresas iranianas são alvo de sanção por terem ligação com o terrorismo. Quer dizer, isso abre uma ampla gama de possibilidades e consequências que realmente têm sido consideradas pelo governo brasileiro muito perigosas. Inclusive, eu ouvi ontem de um integrante, um auxiliar do presidente Lula, me dizer que, olha, isso é uma grande irresponsabilidade. Mas por que o governador quer isso? O governador Tarcísio de Freitas também vem defendendo isso. Todos os governadores de direita estão defendendo isso. Porque a partir do momento em que você abre essa brecha, também se abre a possibilidade de o governo americano lidar diretamente com estados subnacionais, que são os estados brasileiros. Poderia, por exemplo, o Rio de Janeiro fazer um acordo, alguma aliança com o governo americano, que é o que ele foi tentar fazer aí nessa reunião. Você anula o governo federal da história. Exato, é o que eles estão tentando. Existe uma divergência sobre como combater o crime e agora esses governadores de direita descobriram um atalho. Vamos colar no governo Trump e tentar classificar essas organizações como terroristas, porque assim a gente não precisa do governo federal para fazer a nossa ação aqui. Essa é a base de toda a discussão na PEC da segurança, inclusive. Os estados dizendo, nós não precisamos do governo federal, nós vamos agir por conta própria. O governador Ronaldo Caiado, na coletiva da semana passada, falava isso. Não, eu falo com o governo, quando tiver um problema, eu falo com o governador tal, com outro, um manda reforço e a gente aqui faz uma ação. Quer dizer, existe uma divergência, parece uma briga de cachorro grande, tipo assim, uma questão legal, cosmética, mas não é.
É uma questão central sobre como vai funcionar e que efeitos isso vai ter. Então, toda essa ação que a gente está mostrando agora, por conta do fato de ter se jogado luz sobre a questão do Comando Vermelho, ela vem se desenrolando lentamente ao longo desse ano, ao longo dos meses, sem que ninguém percebesse. Você vê, essa visita em maio desse enviado americano, algumas pessoas falaram, a gente cobriu no blog, mas não foi muito falado. E, inclusive, ele veio ao Brasil, tentou se reunir com a Polícia Federal e a Polícia Federal se negou a encontrar com ele, dizendo que não tinha nada para discutir a esse respeito. Então, eles estão forçando. Agora, por outro lado, no Ministério Público de São Paulo, o promotor Lincoln Ngakia é uma das pessoas que considera que seria apropriada essa providência. Promotor que nós tratamos aqui há algumas semanas, inclusive naquele plano para que fosse assassinado pelo PCC. Exatamente. Né? Existe uma compreensão do papel dessas organizações no crime transnacional que não é pouca coisa, muito relevante de se discutir. E vai pautar, eu acho que o que está acontecendo agora, com toda essa movimentação no Congresso e tal, é uma tentativa de botar esse assunto em pauta até a eleição de 2026. Porque a gente não pode nunca mais ignorar, até a eleição, a gente não pode ignorar esse contexto. Daqui para frente, tudo que é feito tem, sim, lá atrás, numa terceira camada, ou numa segunda, ou nem mesmo na primeira, a intenção de influenciar o debate eleitoral. E a ideia é essa. Você vê que nós não estamos mais falando do tarifaço, do Trump, faz tempo que nós não falamos mais disso. Indicação para o Supremo Tribunal Federal que está aí parada. Exatamente. É essa a pauta agora. Vamos todo mundo discutir segurança, porque isso faz diferença em 2026. Agora, do outro lado da moeda, qual é o interesse dos americanos? Quando você tem um acordo como esse, você aumenta a ingerência sobre os países da região, aumenta o poder dos Estados Unidos. É o controle da região. É os Estados Unidos classificando algo que acontece no Brasil. Exato. Mostra então, a influência deles aqui. E você passa a ter a capacidade de influenciar a política externa brasileira, passa a ter a capacidade de influenciar a política doméstica, para os americanos interessa. E você pode ampliar essa lista, né? O que você considera terrorista? Hoje em dia, nos Estados Unidos, há quem defende o governo Trump que movimentos políticos de oposição ao governo podem ser classificados de terroristas. Uma bagunça, né? Se forem perturbar a ordem social, se forem ocupar espaços públicos. Então, é terrorista isso. E aí você ultrapassa a autoridade do Congresso Nacional, por exemplo, em várias medidas e você consegue tomar. Então, por isso que preocupa muitos estudiosos também, enquanto que outros dizem que não, deve ser considerado, vamos conversar. Só para completar a informação, por que isso é importante para o governo do Estado? Porque hoje, quem troca informação sobre tráfico com a DEA, que é essa agência antidrogas, toda a comunicação entre os governos ela é feita pela União, a Polícia Federal. Se você muda isso, você também muda os canais. Só para deixar claro, acabar de confirmar a Valdo quer falar disso. Fala, Valdo. Eu conversava com o ministro Supremo sobre esse debate, né, que a Malu colocou e que governadores estão tentando colocar adiante, né? Eles avaliam que esse caminho que os governadores defendem é inconstitucional. Por quê? Porque nós vivemos numa federação, né? O modelo brasileiro não é o modelo americano. Até o Marcelo conhece isso bem mais do que eu. Mas não é o modelo americano. Americanos, os estados têm mais autonomia. Aqui no Brasil, não, né? Aqui você não pode ter, por exemplo, um governador de estado mandando tropas para o outro estado. Hoje isso não é legal. Você pode fazer isso por meio da Força Nacional, que é uma força criada em lei que agrupa contingentes ali efetivos de vários estados e você pode mandar para isso aquele estado sob a coordenação do governo federal, né? Então, tem esse debate constitucional. Os governadores querem fazer isso para ter uma linha direta com o governo americano. Mas esse ministro me lembrou o seguinte, bom, e se for a China, né? Esses governadores de direita vão querer que a China, se vier oferecer aqui ajuda para combate ao crime organizado, eles vão querer? Óbvio que não. Por que ele usou esse exemplo comigo? Para mostrar que não se trata, na verdade, de política de segurança, se trata de política politiqueira, né? Porque são governadores de direita querendo se associar a um presidente de direita que é Donald Trump, né? Quase ali tendo integrantes da extrema-direita. Tem todo um debate sobre como é que isso poderia ser melhor. Mas então, assim, eles não querem ajuda do governo federal, mas querem ajuda do governo norte-americano. Por quê? Porque o governo aqui é de esquerda, ele é um governo de direita. Aí vem de novo a provocação deste ministro do Supremo. Então, a China pode, a Rússia pode, né, fazer alguma ação aqui no Brasil para combater grupos terroristas.
Então, esse é um debate que, neste momento, infelizmente, fica contaminado e creio até que esse projeto que o DERIT vai relatar, a possibilidade de ser aprovado é gigantesca, né? Mas pode cair por inconstitucionalidade. Deixa eu ouvir o Dapi, a gente já vai mostrar os dados mais completos da Quest, mas sobre esse assunto a Quest pergunta, enquadrar organizações do crime organizado como organizações terroristas, 72% são a favor, 23% contra. Mas aí até a gente estava se questionando aqui, né? O que as pessoas interpretam como terroristas, né? A lei brasileira é muito vaga em relação à organização terrorista. Que a Isa nos mostrou, né? Exatamente. A lei brasileira, por exemplo, não coloca questões ideológicas, grupos ideológicos como passíveis de serem grupos terroristas. Isso foi tirado da lei brasileira, que é um vácuo. Em alguns países democráticos tem grupos ideológicos que são terroristas. A Europa Ocidental padeceu muito com isso, com grupos terroristas internos ali na década de 70, 80. Então, a própria lei brasileira é vaga no que tange a isso. Não vai ser a população em geral que vai ter uma definição unânime sobre o que é terrorismo. Agora, esse ponto do Valdo agora, nesse último comentário dele, é muito importante. Porque, primeiro, os governadores não querem uma coordenação nacional para combate ao crime. Fizeram o chamado anunciaram o chamado consórcio da paz aqui na semana passada, que provavelmente também não vai levar a lugar nenhum, né? Até porque é o seguinte, como a gente viu, muitos dos mortos aqui eram de facções da Bahia. Então, se você não troca em São Paulo, não troca informação da Bahia, porque o governador de São Paulo é de uma vertente, o governador da Bahia é de outra, essa comunicação não vai dar certo. Não vai se saber que esses bandidos baianos estariam, por exemplo, em São Paulo. A antifacção prevê a criação do Banco Nacional de Facções Criminosas. Ora, bola, isso não era para existir há tanto tempo? Certo, sim. Agora que nós vamos criar isso? E aí, ao mesmo tempo, não queremos o governo federal brasileiro, mas o governo federal americano entra aqui. Não queremos é muito contraditório. Na verdade, está todo mundo tentando achar uma saída mais política do que propriamente técnica em relação à gravidade da situação que a gente já vive e que esse episódio apenas expõe de uma maneira multiplicada.